Bom, deu 4h30. Ah, tem mais uma pessoa que eu não tinha visto, a Isabela, né? Ela é do meu trabalho, mesmo trabalho. Ah, é do seu Ela trabalho. Então é Vim prestigiar a Davi e apresentação, Isabela. professor. Ô, Boa tudo bom, tarde, boa Isa? tarde. Oi? Tudo bem? Tudo bem? E tu, professor, tá se recuperando bem? Ô, com o joelho aqui engessado quase, mas tô... Vai ainda dar bem que tudo dá pra certo. falar. Sim. Vai sim. Tomara. Professor André, Oi, Joyce. no caso, a gente coloca, eles vão apresentar ao vivo, e aí os 8 minutos, ou o senhor quer estender para 10? Então, podia. Eu não sei se a gente espera um pouquinho mais os. Que tem mais dois trabalhos ainda, né? Sim. Uhum. E eu acho que podia aumentar um pouco, porque 8 minutos é muito pouco É, tempo, né? E ainda pronto, mais se os outros não. Eu acho que eles vão vir, né? Mas mesmo assim, acho que dá para aumentar. pronto. E quando definir, o senhor me fala que aí, no término do tempo, eu coloco uma reaçãozinha aqui para o pessoal ir se ligando no tempo, tá? Tá bom. A gente espera até dar 35 ou já começamos? O que que você acha? Melhor esperar mais um pouquinho, né? Até Tá trinta e bom, cinco. tá bom. Às vezes a conexão não dá certo, até o pessoal conseguir entrar, né? Atrás, acontece isso aí. É verdade. Como é que tá esse ano, assim, quantos por cento tá sendo online dos trabalhos, tu tem ideia, no evento? Você sabe, Joyce? Não? Não passaram para a gente, não, mas são muitas sessões online. É, né? Eu acho que da nossa, que é a qualidade do gás, tem 5 sessões, né? Bastante, né? É. E aí, você acompanha a sessão toda, Joyce? Como é que é a organização? Isso. Ele fica acompanhando toda a sessão. Se precisar de algum suporte, eu estou aqui para ajudar. E aí, vou colocar também no chat o link para avaliação de sessão. Vou estar aqui com Ah, você. tá. Obrigado. A gente tem que assinar alguma coisa da presença ou não precisa? Não Apresentação? precisa, não precisa, tá? Pelo próprio Zoom, eles conseguem Ah, fazer tá. tudo certinho. Luana entrou, Luana também vai apresentar. Boa tarde, Luana. Você está sem áudio? Você tem o nome dos autores, Joyce, de cada trabalho? Eu só tenho o primeiro nome dos três trabalhos, de Luana, que é Conselhos Municipais, o dela. Ah, tá. O de Manuel e o de Denis. Então, agora tem um que não tem o nome. Você estava sem o nome também, né? O Né? meu, eu sou outra Luana. Eu vim como ouvinte só dessa sessão. Não vou apresentar trabalho. Ah, Ah, tá bom. tá. Foi uma coincidência, então. Desculpa, Luana. A pessoa vindo e já apresenta o trabalho, já, né?
Quando puder começar, se avisa, Joyce. Fique à vontade, professor, pode iniciar. Oi? Pode iniciar. Ah, pode iniciar? Tá bom. Bom, boa tarde para todo mundo. Essa é uma sessão do SEMEAD na área de administração pública, sobre a área de qualidade de gasto e otimização dos recursos públicos, né? Hoje nós temos a apresentação de 4 artigos, né? O primeiro artigo é sobre governança experimentalista no processo de reestruturação organizacional da Universidade Federal de Lavras. Depois nós temos um artigo sobre conselhos municipais, fortalecendo a gestão colaborativa na administração pública. Outro artigo, aplicação dos recursos pelas instituições federais do ensino do Estado da Paraíba durante a paralisação das atividades presenciais. E gestão de riscos, um estudo multicasos do processo de contratação de mão de obra terceirizada na Universidade Federal de Santa Maria, né? Eu não me apresentei, mas enfim, meu nome é André Galmontian, sou professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, né? Eu sou vice-líder da área, o professor Jaime Crosacha, que está na organização, e eu vou moderar a sessão de vocês hoje, né? Então, a ideia é que a gente organize, primeiramente, as apresentações. Foi sugerido primeiro um prazo de 8 minutos, mas acho que a gente pode estender um pouco, né? E depois eu vou fazer alguns comentários e a gente pode fazer um debate, né? O nosso teto é 18 horas, então acho que a gente vai ter um tempo bom para fazer as discussões, né? Então, só para retomar quem que está presente, então, Davi, Isabela, que é o artigo de gestão de riscos, né? O Manuel, tá aqui da Paraíba, e tem mais uma pessoa, Luana, agora você, né? Que é dos conselhos municipais. O da governança experimental, a pessoa tá, a autora está presente ou não está ainda? Não está, né? Então, eu vou propor a seguinte ordem, né? Acho que pela temática, né? Acho que o Davi e a Isabela poderiam começar apresentando. Pode ser. Depois a gente faz o Manuel, tá bom? E depois a Luana, pode ser? Eu vou tentar compartilhar o arquivo aqui. Não sei se eu vou enxergar. Só me sinaliza se aparece, tá? Tá Acho bom. que aqui compartilhar tela, né? Eu devo ir. É share, né? Deixa eu ver se eu consigo. Acho tela cheia. Eu não consigo buscar. Deixa eu ver se eu consigo abrir o arquivo aqui antes. Apresentação. Tá. Se eu consigo botar ele. Como é que eu faço? Janela. Para inserir ele aqui. Uma coisa. Tela cheia. Eu vou aqui em área de trabalho. Não, consigo compartilhar. Deixa ele aberto já. Ele tá aberto já. O meu tá aberto. Agora, para compartilhar com vocês, aqui em tela, né? Compartilhar tela. Aí eu vou em janela ali, mas não aparece o arquivo. Inteira. Tela inteira. É a tela cheia, né? Aí só aparece a nossa imagem, aqui não aparece o arquivo. Aí agora você vai no arquivo. Abre o arquivo. O arquivo tá aberto. Tem tela cheia, só que não aparece o arquivo, entendeu? Aparece só o coisa. Tu quer que eu te envie ele de repente? Para tentar compartilhar aí? Se quiser, eu posso. Tá, como é que eu faço para te mandar pelo chat ali? Você vai. Tá. No Como é que eu chat, faço para passar ele para ti? no chat tem arquivo. O chat está aberto aqui? Não. Chat. Tu consegue botar um oizinho no chat? Eu consigo. Não tá aparecendo aqui para mim. Professor, se Bate-papo. quiser me enviar também, eu posso tentar compartilhar. Tá, peraí. Vou ver se eu consigo enviar aqui, arquivo. Tô enviando a apresentação aí, ó, pelo chat.
que agora vai dar. Tu consegue compartilhar, Joyce, será? Tá. Pode rodar ele que eu posso iniciar aí. Vou compartilhar agora. Vocês me dão um ok, por favor? Sim. Isto. Aham. Agora aparece. Nem Tá. desconfirmado. Professor, só confirmando, 10 minutinhos para a exposição. Isso, 10 minutinhos para cada um, exatamente. Eu faço a reação, tá? Do joinha, quando eu tiver no tempo. Certo. Podemos iniciar? Vamos lá, vamos lá. Tá bom. Obrigado pela ajuda aí, Joyce, né? Tecnologia a gente vai se adaptando. Bom, pessoal, esse trabalho ele foi feito por um aluno ele é servidor aqui da universidade, o Alex, tá? E ele terminou o mestrado dele esse ano, mestrado profissional, né, em gestão de organizações públicas. E esse artigo foi desenvolvido aí por ele, por mim, juntamente com a professora Cirlei e a Isabela, que nos acompanha aí na apresentação. Pode dar sequência, então. Consegue avançar a tela? Isso. Isso. Pessoal, na temática, a gestão pública, ela é bastante, principalmente nos últimos anos, né? Ela vem sendo muito difundida e discutida tanto na academia, e isso também já está extravasando para a opinião pública, né? Então, todas as reflexões, os trabalhos que a gente procura desenvolver aqui na pesquisa, é sempre no sentido de contribuir para alguma melhoria, né? Então, nesse sentido, esse artigo, na verdade, esse trabalho, ele gerou uma cartilha, né, que nós chamamos aqui de produto tecnológico, que já está servindo, já está sendo usado pelos setores da universidade, né? Mas para a gente chegar a isso, teve algumas questões que foram discutidas, então. Primeira questão, né, que a gente fala aqui, que a administração pública, como a gente acabou de comentar, ela enfrenta muitas pressões para reformular a sua gestão, né? A gente sai de um sistema patrimonialista para uma gestão mais gerencial, né? E todas essas questões, né, envolvem riscos, gerenciar riscos nas organizações. Eu acho que a principal mudança que a gente tem que gerar dentro da questão pública é principalmente os interesses, né, e despertar a vontade dos servidores e entender que essas mudanças são necessárias, né? Que a gente sai de uma gestão talvez menos exigida para uma gestão que tem um olhar externo e um olhar maior. Com isso também, assim como acontece nas empresas, os riscos dentro da gestão pública elas ocorrem, tá? E é através, né, da operacionalidade, do uso, né, do sistema como um todo, que é percebido isso, e através desses trabalhos, né, através desse monitoramento contínuo, é que se busca minimizar, não, a proposta não é resolver, mas se minimizar, principalmente no setor onde o aluno atua ali, minimizar os riscos de problemas em contratos, principalmente terceirizados, né? E como é que foi feito, pode ser, como é que foi realizada a pesquisa, então, como é que foi feita a metodologia, tá? Foram escolhidos, selecionados 4 contratos, né, de mão de obra terceirizada, foi realizada as entrevistas com os servidores da UFSM, foi garantido, né, ao anonimato, para que, enfim, a pesquisa não trouxesse o nome dos servidores, e sim os dados que seriam mais interessantes para a gente poder fazer essa análise. Em cima disso, depois foi utilizado a gestão de riscos baseado em COSO, conforme o manual do Ministério do Desenvolvimento Regional, né? É importante destacar que esses contratos eles são relacionados a 2019, então são dos últimos 4, 5 anos, né? E o que trouxe, quais foram os principais resultados que trouxe a pesquisa, né? Que 40,4, mais ou menos 40,4 dos riscos se concentram na categoria alto, né?
O que é isso? São riscos que colocam em xeque a execução do contrato, certo? Isso para uma universidade, para o setor público, é considerado muito alto. E tem as categorias extremo também, que consideram também essas questões mais pontuais, tá? O que a pesquisa, qual foi o principal risco identificado na pesquisa, né? Atrasar o início do contrato da mão de obra terceirizada, né? Por algumas falhas devido à sua operacionalização, falhas devido à sua realização, falhas burocráticas que acabam sofrendo retardo no processo de aplicação dentro da universidade. Porque hoje a maioria das atividades dentro da universidade que não são atividades fins, principalmente a nossa universidade, ela é terceirizada, como limpeza, a questão os motoristas hoje estão sendo terceirizados, a segurança, né, a vigilância é terceirizada. Então, tudo isso acaba sendo foco, né, sendo objeto de contratação, mas também essas contratações elas têm que ser bem observadas para evitar desalinhamento com os objetivos da instituição, né, que é proporcionar ao estudante a estrutura mínima necessária que ele precisa. Acho que seria isso assim que se destacou, né? O que a pesquisa nos traz que existe ainda muito problemas graves, mas problemas pontuais graves que são necessários serem corrigidos para que a universidade tenha mais êxito, né, na sua operacionalização desses contratos. E fruto desse trabalho foi gerada essa cartilha, né, que ela está sendo ajustada e já está sendo utilizada pelos servidores aqui dentro, né, como uma forma de tentar minimizar os riscos, né? Não tem como tu evitar, mas minimizar esses riscos identificados. Obrigado. Obrigado, Davi. Super pontual. Você tem até alguns minutinhos ainda, né? Eu tinha preparado para 8, 10 slides e a gente acaba. Né? Eu poderia até trazer a cartilha aqui, mas aí, enfim, ela tem PDF, né? Mas assim, gerou um produto legal, sabe? O trabalho do aluno, assim, e agora a gente está preparando o artigo, para uma publicação, né? Para a revista e tal, né? O resultado dele para levar. Obrigado, Davi. Acho que para o debate, se vocês puderem colocar a cartilha, acho que ia ser bem legal de mostrar, Eu tenho, né? eu tenho Depois, ela quando a aqui, gente vai. estiver discutindo. Tá, quando for nos debates aí, né? Não sei como é que tu vai Já vai proceder. preparando, porque eu fiquei bastante curioso de ver essa cartilha, Tá, tá bom? Mas muito obrigado pela tá bom. apresentação. De passar a palavra para o Manuel. Obrigado, Manuel, pelo envio do artigo. Pode ficar à vontade para apresentar, tá bom? Boa tarde, tudo bem? Tá bom. Estão conseguindo me ouvir direito? Sim. Por gentileza, será que teria como exibir o vídeo? Porque no momento eu não consegui sair do trabalho, eu estou aqui no computador do trabalho, acabei deixando minha apresentação no meu PC pessoal. Seria possível fazer a exibição do vídeo? Certo. Você Fazer, tá? consegue, Joyce, daí? Só um minuto. Aí vocês me dão retorno se tá saindo o som do vídeo também, por favor. Tá bom. Essa é uma opção, a Luana chegou um pouco depois, viu, Luana? Não sei se você gravou um vídeo, mandou um vídeo que você pode também utilizar, ou você pode simplesmente apresentar na hora, que é totalmente possível também, né? Fica à vontade. Tá saindo ou não?
O som não estou ouvindo. Você tá com. Ele tá com play. Você apertou o play porque ele não está aparecendo aqui. Eu não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? Quer que eu tente aqui, Joyce? Não sei se. Pode ser, eu posso colocar o link no chat, pode ser? Eu tenho na Pronto. página de semear eu tenho. Deixa eu tentar abrir aqui, só um minuto. Olá, cumprimento da. Conseguem ouvir? Cara, Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Campina Grande e venho aqui hoje apresentar o nosso trabalho. O título é Aplicação dos Recursos pelas Instituições Federais de Ensino do Estado da Paraíba durante o áudio cortou, viu? Som. Professor André, tá sem som o vídeo. acadêmicas presenciais, devido à pandemia da Vocês querem que volte? Sim, é porque eu acho que tá com o som do seu microfone. Ah, tá. Não, então, calma aí. Eu tirei Tá. para não atrapalhar, mas eu acabei tirando o som dele. Ele Só tá com deu o para som. ouvir o início ali da apresentação, só deu para ver Vou, até o título do trabalho. tá, vou voltar aqui, tá? Desculpa. Sou bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Campina Grande e venho aqui hoje apresentar o nosso trabalho. O título é Aplicação dos Recursos pelas Instituições Federais de Ensino do Estado da Paraíba durante a paralisação das atividades presenciais. Entende-se que o orçamento público é uma ferramenta essencial para o planejamento, execução e controle da aplicação dos recursos, devendo ser transparente para permitir que as partes interessadas acompanhem sua origem e uso. Durante a pandemia da Covid-19, entre 2020 e 2022, medidas como isolamento social e ensino remoto impactaram diretamente o funcionamento das instituições federais de ensino superior, provocando mudanças operacionais e financeiras. Este estudo tem como objetivo analisar a alocação de recursos das instituições federais de ensino superior no estado da Paraíba, especialmente em relação à suspensão das atividades acadêmicas presenciais, devido à pandemia da Covid-19. Para isso, foram coletadas informações a partir do banco de dados disponível no portal de transparência. A análise foi conduzida por meio das estatísticas descritivas e aplicado o teste não paramétrico de média de Main Whitney, utilizando o software SPSS. O tipo de metodologia é descritiva, quantitativa e documental, buscando identificar a alocação dos recursos federais pelas instituições de ensino superior da Paraíba e avaliar o impacto da transição de aulas presenciais para as remotas, nas despesas de pessoal, outras despesas correntes e investimentos. A amostra são as instituições federais de ensino
superior do Estado da Paraíba, mais especificamente a UFCG, UFPB e IFPB. Os dados são relatórios de receitas e despesas públicas, extraídos do portal de transparência, e a análise foi feita através de comparação de gastos antes e durante a pandemia, para identificar variações significativas no uso dos recursos federais. Após a organização dos dados em planilhas eletrônicas, foi possível realizar a análise com o software SPSS, utilizando o teste não paramétrico de Mann-Whitney, mais conhecido como teste U. Este teste permite comparar a distribuição das variáveis entre dois períodos. No estudo foram comparados os períodos de 2018 e 2019 e 2020 e 2021, para analisar se pertencem à mesma população ou se há diferenças significativas. Estatísticas descritivas por grupo apresentam as despesas e receitas das instituições federais de ensino superior da Paraíba, comparando o período antes e durante a pandemia. O grupo 0 antes da pandemia e o grupo 1 durante a pandemia. Após realizar uma análise descritiva das despesas e das receitas de cada universidade, foi possível comparar os resultados entre os períodos supracitados, com foco na execução das despesas por órgão e no detalhamento das receitas públicas. Os dados coletados incluem os diferentes fases da execução orçamentária, despesas pagas e empenhadas, além de receitas arrecadadas e previstas. O conjunto de variáveis analisadas está descrito nos quadros 1 e 2, despesas orçamentárias coletadas por instituição e por ano. Podemos identificar que a variável é classificada por elemento da despesa e sua descrição. No quadro 2, podemos observar as receitas orçamentárias coletadas por instituição por ano. A sua variável é identificada pela espécie e sua descrição. Com um nível de significância de 5%, para evitar o efeito de escala, foram utilizados índices para ajustar as variáveis relacionadas às despesas e receitas, considerando os valores empenhados e previstos. Foram testados por meio do teste U as seguintes hipóteses. Hipótese nula. A distribuição da variável é igual entre os períodos antes e após a pandemia. E a hipótese 1, a distribuição da variável é diferente entre os períodos antes e após a pandemia. Tudo buscou analisar as diferenças observadas nas variáveis em foco. Para isso, foi aplicado o teste Mann-Whitney, considerando os índices referentes a cada receita e despesa. Com base nas informações obtidas, podemos interpretar os resultados para cada módulo. A hipótese nula será mantida quando a estatística do teste for menor ou igual ao nível de significância adotado de 5%. Caso contrário, rejeita-se a hipótese nula, o que permite inferir que as distribuições das variáveis diferem entre os períodos analisados. O estudo mostrou as estatísticas descritivas de despesas e receitas em dois grupos, antes e durante a pandemia. Observa-se uma redução nas despesas relacionadas à contratação e outras despesas variáveis devido à transição para as aulas remotas, indicando a não necessidade de contratação de novos auxiliares administrativos, por exemplo. As obrigações tributárias permaneceram estáveis, enquanto despesas com obras e equipamentos também diminuíram, refletindo a interrupção de projetos. A variável de auxílio financeiro a estudantes aumentou. Por exemplo, a aquisição de ferramentas que facilitassem o acesso às aulas remotas. Em contrapartida, auxílios a pesquisadores e alimentação caíram, assim como despesas com transporte e material de uso e consumo, devido à mudança para as aulas virtuais, uma vez que não havendo fluxo de alunos e professores, esse gasto se fez desnecessário. Quanto às receitas, houve uma diminuição geral na arrecadação, indicando uma possível realocação de recursos pelo governo devido à falta de atividades presenciais. Embora haja variações significativas entre os períodos, a análise estatística descritiva não permite afirmar a significância das diferenças, sugerindo a necessidade de testes estatísticos adicionais, como o teste U. Os resultados do teste de média indicam que todos os valores são maiores que o nível de significância de 5%. Ou seja, a hipótese nula foi mantida, exceto no caso da variável 30 referente à despesa com material de uso e consumo. Nesse caso, a hipótese nula foi rejeitada, indicando que houve grande variação com relação ao pagamento dessa despesa.
Os resultados do teste não paramétrico de Ben-Whitney, teste U, mostram que, na comparação das distribuições de variáveis entre os períodos pré e durante a pandemia, a hipótese nula foi mantida. Isso indica que não há evidências suficientes para afirmar que as diferenças observadas são estatisticamente significativas. Contudo, em relação às despesas com material de uso e consumo, a hipótese nula foi rejeitada, evidenciando uma redução nas despesas nesse período, uma vez que são consideradas discricionárias e relacionadas à suspensão das atividades presenciais. A constância das hipóteses, mesmo sem atividades presenciais, sugere que as instituições analisadas mantiveram uma alocação de recursos semelhante, independentemente das mudanças nas condições de funcionamento devido à pandemia. É, Bom, obrigado, Manuel. Agora tem que parar aqui, né? Obrigado, Manuel, por ter enviado o vídeo. Aí, em seguida, a gente faz um debate também a partir da sua apresentação, tá bom? Tudo É, bem, tudo bem. Maravilha. Então, queria passar já a palavra para a Luana, que tem um artigo sobre os conselhos municipais. Pode ser, Luana? Pode ser. Boa tarde a todos, então, primeiramente. Desculpa o pequeno Boa tarde. atraso, né? Imagina. Eu vou optar, então, por passar o vídeo para ficar também dentro do tempo estipulado. Não sei se vocês passam ou se querem que eu passe, eu tenho ele aqui também, aberto. Não, ó, pode passar, se for fácil para você, pode passar. Só para confirmar, o outro trabalho ninguém vai apresentar, né? De governança experimental. São esses três, né? Tá bom, Isso, professor. tá bom, obrigado. Tá aparecendo? Sim. Olá a todos. Esse vídeo ele tem a finalidade de apresentar o trabalho de conselhos municipais, fortalecendo a gestão colaborativa na administração pública. Ele foi elaborado por mim, Luana Weissheimer, e pelo professor Josué de Lima Carvalho. Bom, esse trabalho ele tem como ideia principal abordar a governança participativa dentro dos conselhos municipais, dos conselhos existentes no município de São Bendelino, aqui no Rio Grande do Sul. A gente vê que os conselhos municipais eles têm bastante relevância, porque eles trazem uma forma de democracia participativa. O vídeo está sem som. Acho que você tem que deixar seu microfone aberto, Luana. Isso, Luana. Vários autores, e cada autor abordando diferentes temas, para que a gente pudesse trazer uma gama maior de referencial teórico para esse trabalho, para esse estudo. Então, o objetivo principal desse trabalho, o objetivo geral do trabalho, é analisar e compreender os efeitos da participação popular nos conselhos municipais. Para esse trabalho, a gente escolheu o método qualitativo, porque a gente entende que ele foca na solução do problema específico e já tem uma aplicação prática. Também há uma necessidade de analisar detalhadamente, interpretar esse engajamento que há entre os conselhos municipais e a produção de efeitos que ela pode causar. E
a gente queria usar também o método qualitativo para poder analisar um pouco melhor as atas e os materiais dos conselhos municipais, principalmente sobre suas decisões, sobre o que eles abordam nas reuniões e como eles podem participar efetivamente das políticas públicas do município. Ah, tá. Que também a gente fez depois uma abordagem também estruturada, utilizando o método PRONOC, para fazer uma seleção de artigos que estão nas bases científicas aí mais importantes, principalmente para entender sobre esse tema o que estava sendo tratado, qual é a relevância dentro do universo científico. Falando sobre análise e discussão dos resultados, a gente teve os resultados do Conselho de Alimentação Escolar, que é possível identificar nas atas e no material que foi trazido para realizar esse estudo, que as reuniões são regulares, elas têm um foco em nutrição, educação alimentar, sustentabilidade, inclusão social. A gente consegue também constatar que a gestão alimentar ela é supervisionada por profissionais de nutrição, e há uma verificação de aceitação de alimentos por parte dos alunos. Esse teste é feito, então a gente consegue observar dentro do universo das atividades do conselho. Os conselheiros também, em loco, conseguem verificar a higiene das cozinhas, a validade dos produtos e também o preparo das merendeiras. O Conselho de Saúde, que foi outro conselho estudado, a gente pode perceber também uma participação do conselho bem forte. Os relatórios mensais, eles são apresentados para os conselheiros, então ali é possível ver tanto as atividades como a utilização dos recursos. A perspectiva da comunidade sobre o atendimento da saúde, ele é trazido à mesa nessas reuniões, então são registradas em ata e consideradas para os futuros planejamentos. Há uma visão abrangente das operações da saúde no município. Eu acho que quem participa do conselho pode perceber exatamente que serviços são ofertados pelo município, porque essa prestação de contas, ela é realizada dentro do conselho, tanto por número de atendimentos como um tipo de atendimento. Há uma análise contínua das pautas discutidas e elas refletem principalmente para a tomada de decisão depois para a própria comunidade. Dentro da análise e discussão dos resultados, a gente ainda fez um estudo sobre o estado da arte sobre a governança colaborativa, que foi investigar a evolução colaborativa dentro dos pais e como esse assunto estava em voga ou não dentro da comunidade científica. Então, a gente viu um crescimento significativo de 2018 a 2023. A China tem o maior número de publicações, provavelmente devido à sua rápida organização, né? Em constante crescimento. Logo após, a gente vê os Estados Unidos e Reino Unido, também devido às suas políticas e desafios políticos e sociais. E depois, a gente vê uma boa relação entre participação pública, sustentabilidade, planejamento urbano e governança. Agora, se formos fazer, então, uma ligação entre os resultados literários e o que a gente encontrou com a pesquisa, a gente pode fazer alguns paralelos, né? A inclusão e participação ativa dos conselhos, que é uma premissa discutida por Emerson Nabate Balot e Edsel Guest também. E a gente pode ver tanto no Conselho de Alimentação como no Conselho de Saúde, né? Transparência, representatividade de gênero e impacto positivo na comunidade. Há uma promoção de gestão pública inclusiva e transparente. E há uma revisão periódica dessa representatividade e fortalecimento das práticas de transparência e prestação de contas. A gente pode, através desse estudo,
estabelecer que há sim fortalecimento da democracia através dos conselhos municipais, através de uma construção de políticas públicas de qualidade e a governança colaborativa. Há também segmentação popular. Isso traz, então, mais representatividade, legitimidade e transparência nas ações dos conselhos. É sim relevante, é sim necessário novos ajustes e novas estratégias frente a novas necessidades e temáticas emergentes como essa. E é preciso, sim, ainda aprofundar um pouco mais os estudos e fazer estudos comparativos entre municípios, porque estabelecendo, assim, uma abordagem longitudinal, a gente pode compreender melhor a dinâmica de engajamento e os efeitos que essa participação popular pode produzir dentro de diversos municípios e em diversos contextos diferentes. Então, essas são as referências bibliográficas trazidas no trabalho. Agradeço muito pela atenção. Bom, obrigado, Luana, pelo envio do vídeo. Eu vou propor a seguinte dinâmica. Eu vou fazer um breve comentário para cada um de vocês. Vocês vão ter um tempinho para responder. E depois também vocês podem ficar à vontade para um comentar o trabalho do outro, tirar dúvidas. A gente pode fazer também uma rodada nesse sentido, tá bom? Então, vou começar aqui pelo Davi, pela Isabela. Primeiro, parabenizar pelo trabalho de vocês. Achei bem legal, trabalho bastante aplicado, né? A primeira pergunta que eu ia fazer, você até respondeu, Davi, que é esse tipo de trabalho me passa muita impressão de que foi feito para alguém que está ali na gestão, né? Sim, sim. Que acho que talvez seja o caso do Manuel, depois pode falar também, que é algo muito rico, né? Então, inclusive, se você tem alguém na universidade que possa refletir sobre a sua própria prática, também fazer pesquisa. Ali na unidade que eu tô, tem egressos do curso ali que eu tô, que é Gestão de Políticas Públicas, que prestaram concurso e atuam lá no setor, em vários setores de licitação, administrativos, e também são pesquisadores, né? Então, eu acho muito interessante essa característica, né, do ensino superior, né? Do, do funcionalismo, né? Depois eu queria falar um pouco desses resultados da cartilha, mas antes, né, o que eu fiquei pensando, né? Quando vocês pensaram no estudo, que tipo de risco exatamente que vocês estavam preocupados, né? Se tinha alguma hipótese, algum ponto de partida? Eu pergunto assim, Assim, porque... não sei se eu posso. Tá. Não, é Deixa eu aquilo só que tu terminar a falou. pergunta. Só terminar Oi? essa, só terminar esse item, você fala. Só vou terminar essa pergunta. O tipo de contrato que vocês estudaram, né? Então era limpeza, manutenção, segurança e tudo mais. Tem um tipo de risco envolvido, né? Mas pouco risco em relação à natureza da ocupação em si, né? Então, era um pouco essa. Você pode começar, se você quiser também já falar agora, fica à vontade, né? Qual que era um ponto de partida, que hipótese que vocês pensaram na época de elaborar, né? Esse trabalho até ele foi feito pelo Alex, pena que ele não está participando, que ele trabalha, ele é fiscal, ele é o que operacionaliza os contratos, entendeu? É o que faz a gestão e operacionaliza. E ele é lotado num camp da UFSM, é uma cidade em torno de 300 quilômetros daqui. E esse mestrado que eu dou aula ali, que é em gestão pública, é mestrado profissional, então os alunos eles já vêm com um viés de identificar algum problema na área, né, onde trabalha, e produzir algum produto, né, que a gente chama um produto tecnológico, para que possa ser viabilizado. Até eu tentei abrir a cartilha agora que eu não consegui, mas assim, ó, ele vive esses problemas. E que problemas são esses que aparecem, né, que tu me perguntou? Não foi feita nenhuma hipótese inicial, mas apenas relatos do que ele via e relatos dos seus colegas, né? Pessoal que falta bastante, a rotatividade, a falta da capacitação das pessoas que iam operacionalizar, porque lá no campo onde ele trabalha tem profissionais específicos, por exemplo, dirigir um trator, um exemplo, tá? O pessoal da limpeza tem um trator lá que é, entre as mais moderno, e muitas vezes não tem a pessoa
vamos dizer, qualificada para isso. Então, desde o preparo, a falta da mão de obra, o atraso na reposição de pessoas, até porque o salário muitas vezes não é atrativo, né? Isso aí, então, para as pessoas, elas conseguem outros trabalhos. Então, o que ele buscou fazer aqui? Ao contratar ou ao licitar um contrato de obra terceirizada, já impor, né, ou sugerir algumas cláusulas ou peças para que se evite esse tipo de problema futuramente, né? Porque senão a empresa apenas penalizada verbalmente, alguma coisa assim, mas o trabalho em si muitas vezes deixa de ser exercido, né? Não, legal. Outra coisa que eu pensei aí do ponto de vista metodológico, então vocês tinham 4 contratos, né? Sim. E entrevistaram alguns gestores, alguns servidores públicos, né? Gestores e fiscais de contrato, né? Ele Tá, pegou os gestores e fiscais desses contratos. Ele tá. pegou dos últimos 5 anos, né? Pegou 2019 até 24. Tá. E aí, para cada um desses contratos, tinha uma série de variáveis, né? Então, ali tinha, Isso, isso. Isso, isso. deixa eu pegar o texto certinho. Eu acho que no texto, acho que não sei se aparece ali as variáveis que tá. Não aparece. Mas Então, redução de repasses, ausência de previsão, indisponibilidade de recursos, descumprimento isso, do edital, etc., né? E aí, isso, para cada um desses itens, essas pessoas tinham que responder 2 coisas, né? Probabilidade de risco e o impacto. E aí, isso. a partir disso, vocês montaram essa matriz de risco. Só que em algum momento vocês falaram no texto que os participantes demonstraram falta de conhecimento sobre políticas de gestão de riscos da instituição, né? Ou seja, parece que não teve treinamento específico, né? Capacitação. Isso. Então, não sei se vocês consideraram como um procedimento metodológico, né, que esse processo ele fosse dinâmico, né? Então, você Uhum. faz um treinamento, aí depois você refaz as perguntas e essa matriz de risco ela possa ser constantemente atualizada, assim, né? Alimentada também, né? Até para ver É, se o risco continua alto ou não, né? é, É para isso. Sim. então eu De- tinha pensado de- nisso. Dentro da proposta da cartilha, pelo que eu não consegui abrir aqui ela, mas dentro da proposta da cartilha tem isso. Isso aí que você está falando, né? A reaplicação para ver até vai dizer assim, o que foi corrigido, certo? Ou o que foi demonstrado que foi corrigido está se repetindo ou não, né? Essa é uma das questões. Porque a questão da capacitação também é um pouco do lado da instituição também, né? Em oferecer Claro, isso. com certeza. É, não, obrigado, Davi. Eu tinha esses comentários, não sei se você Sim. quiser complementar, eu vou comentar os trabalhos dos colegas também, e depois a Pode gente pode fazer seguir. Pode uma seguir. discussão, tá? Obrigado. Mas parabéns, super interessante. Queria ter visto a cartilha, Sim, mas parabéns, é um tipo de trabalho bem, bem aplicado, interessante. ela já deve estar sendo disponibilizada no site do programa, porque os produtos ficam ali, né? Eles passam por uma revisão, diagramação e fica disponibilizado no site. É Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações Públicas, o FEC, é o único que tem. Hum. E agora a gente abriu o doutorado, a primeira turma esse ano, né? De Ah, doutorado. legal. Aí vocês conseguem Parabéns. acessar ali certinho. Tá bom. É, Manuel, parabéns pelo trabalho, né? Super importante olhar o orçamento, né, nesse pré-pandemia, durante a pandemia. E acho que você mostrou alguns dados muito interessantes que me chamaram muito a atenção, né? Então, você mostrou que os gastos com despesa corrente caíram na pandemia, né? E outros itens também, né? Então, eu vi aqui obras e instalações caiu de quase 12 milhões para 1 milhão, não foi isso? E então você tem dados muito, na verdade esse foi o valor médio, né? Dados muito relevantes, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, e até do ponto de vista, digamos, um pouco mais crítico, como que é pensar no orçamento, né, num contexto de incerteza, de risco. E talvez olhando retrospectivamente, dado que caiu a despesa corrente, a universidade poderia ter pego aquele momento e aumentado o gasto de capital, aumentado o investimento. Então, adquirir novas máquinas, computadores, reformar laboratório, né? Quer dizer, olhando retrospectivamente, isso poderia ter sido pensado, né? E, e eu falo, inclusive, da minha unidade, porque lá também foi a mesma coisa, assim, né?
Então, queria que você comentasse um pouco isso e também do ponto de vista de interpretação dos resultados, porque do ponto de vista da interpretação não ficou tão claro para mim, né? Porque se pegar essa rubrica, né, que é a 51 aqui, né? Então caiu de quase 12 milhões para 1 milhão. E ao mesmo tempo não é estatisticamente significativo. Como que eu interpreto esse valor, né? Significa que a redução não é estatisticamente significativa, é isso? E, e acho que eu tinha mais um comentário. Não, mas pode comentar. Ah, e eu também queria entender, Manuel, a sua vinculação com o objeto. Como que você chegou no programa de pesquisa, que eu acho que é interessante também, né? Bom, começando a falar sobre o seu último comentário, na verdade, o problema de pesquisa surgiu porque eu já tinha esse interesse de, de estudar, de pesquisar a respeito do orçamento público. Aí, como a gente estava nesse período de pandemia, na época que eu comecei a fazer a pesquisa, eu me reuni com meu orientador e a gente surgiu essa inquietação de entender como é que se apli- que esses recursos estavam sendo aplicados com relação ao período antes e após a pandemia. Se existia algum tipo de diferença com relação aos recursos aplicados e as despesas empenhadas, entendeu? Com relação o que o senhor não entendeu a respeito do item 50, não é isso? 51, 51. né? Bom, é porque assim, com relação ao custo médio, apareceram, realmente ficou constatado que houve uma diminuição da aplicação dos recursos com relação a esses itens. Porém, quando a gente fez o teste de não paramétrico de meio item, a gente chegou à conclusão, os testes, na verdade, apresentaram resultados que constataram que não houve tanta variação assim com relação à média, entendeu? Tanto das despesas empenhadas quanto dos recursos aplicados, das receitas previstas, na verdade. Com exceção apenas de uma variação, de uma variável, que foi a de despesas com materiais de uso e consumo. Realmente, com relação a essa despesa, os testes não paramétricos de meio item apresentaram uma diferença significativa. Com relação às receitas também não apresentaram tantas variações com relação ao teste que a gente aplicou, utilizando aquele software SSPP. Então, basicamente é isso. A gente acabou chegando nessa constatação de que não houve tanta variação nessas universidades aqui da Paraíba, apesar de não estar havendo nenhum tipo de fluxo de estudantes nos campos. Teve outras despesas que realmente ficaram óbvias que deveriam ter diminuído e realmente diminuíram, como a contratação de terceirizados, por exemplo. E com relação à variável 51, também obras de instalações, porque, na verdade, é aquela questão que eu falei, né, sobre o custo médio. E é isso, basicamente. É interessante, porque de certa forma é um resultado não intuitivo, né? Que você chegou no final das contas, né? Que é Isso, esse. exatamente. É. Agora também fiquei pensando do ponto de vista de agregação, porque vocês agregaram três instituições de ensino, não foi? Acho que tá com o microfone desligado. Isso, exatamente. Exatamente. No caso, a gente tinha o interesse apenas de fazer sobre as universidades públicas federais aqui da Paraíba. Então, Tá, mas a vocês gente, a chegaram gente, a fazer exercícios só para pegar um pouco de sensibilidade do dado, né? Separadamente, os resultados mudam, não mudam? Algum exercício de sensibilidade, por exemplo? não, a gente acabou não chegando, não pensando dessa forma, sabe? A gente queria fazer exatamente o comparativo antes e durante com relação ao conjunto da obra, basicamente, sabe? Das três universidades. Tá. Não, tá bom. Eram essas minhas perguntas. Eu vou fazer mais algumas perguntas para Luana. Depois a gente deixa a palavra aberta para todo mundo, né?
Enfim, Luana, eu li seu trabalho, parabéns, muito interessante, né? Super relevante o tema, dos conselhos municipais. Eu vou fazer só breves comentários, né? Eu não sei se vocês pensam em mandar para publicação, esse tipo de coisa, né? Quando eu li, eu achei que tem uma coisa que vocês poderiam pensar, se a ideia é mandar para publicação, que eu acho que tem me pareceu que tem duas vertentes o artigo, né? Uma vertente que ela é mais específica, que vocês fizeram quase um estudo de caso ali de São Vendelino, né? Vocês olharam para o Conselho de Saúde e alimentação escolar, não foi isso? Isso. Que é uma dimensão de análise super interessante, importante, né? E aí depois vocês foram para uma revisão sistemática da literatura, né? Quando eu li, eu achei que essas duas partes são muito importantes, mas eu achei que elas não conversaram tanto para um artigo. Na verdade, vocês poderiam até dividir em dois artigos. Fazer um, que é um estudo de caso, certo? E aí falando da governança colaborativa, eventualmente até fazer entrevista nos conselhos, entender um pouco mais, né? Que eu acho que é super importante. Porque uma revisão sistemática, né, é algo que dá para super detalhar, né? Então, quais são os critérios de inclusão, os critérios de exclusão, as bases de dados. Vocês usaram, foi só uma base, não foi isso? Acho que foi do Elsevier, não sei. E aí, quando a gente faz revisão também, a gente mostra os periódicos, a gente abre um pouquinho também os autores. Então, acho que vocês, na verdade, têm um tema interessante que vocês poderiam até dividir em dois artigos, porque eu achei que não conversou tanto, né? Dá para fazer um estudo de caso, que é super legal, e uma revisão sistemática. E na revisão sistemática vocês podem, aí sim, com mais calma, pensar nos critérios. O pessoal faz muito, dá para fazer um monte de coisa, né? Redes de autoria, coautoria, universidades, os lugares. Eu achei super curioso, né? Que o país que vocês mais acharam foi China, né? Teoricamente, a gente está falando aí de uma prática descentralizada, democrática, e acho que a China é interessante, porque de um lado ela é super centralizada, né, no partido, etc., mas localmente tem a coisa dos conselhos mesmo, China, né? Então eu achei um resultado muito interessante isso que vocês acharam. Mas eu acho que fica bom se a ideia é trabalhar nos artigos, para publicação, etc., trabalhar essas dimensões talvez separadamente. O que talvez dialogue com a revisão sistemática, não sei se você olhou, eu sei que tem a pesquisa do IBGE, a Munique, do IBGE, que é uma pesquisa em nível municipal, tem informações de todos os municípios, né? Se não me engano, a última Munique é 2021 ou 2022, né? E lá eles têm dados de conselhos municipais. Então eles falam para cada município quais conselhos, né, são estabelecidos, isso é bem importante. Então, por exemplo, para uma série de políticas, você precisa ter conselho estabelecido para receber a política. Então, a Aldir Blanc, ali na pandemia, os municípios tinham que ter conselho de cultura instalado, né? E ali também tem informação, por exemplo, de se o conselho está ativo. Talvez não tenha nesse nível de detalhamento que vocês queiram, talvez aí realmente faça sentido um estudo de caso. Mas numa perspectiva mais ampla, dá para usar esse tipo de dado um pouco mais agregado. Não sei se existe uma base de dados agregada nacional com informação mais específica de conselho. Eu sei que a Monique tem. Dá para pegar, inclusive, ao longo do tempo isso, né? É isso, mas esses são os comentários assim, que eu tinha para fazer. Mas, enfim, o trabalho eu achei super, super interessante, né? Bom, é, não sei se vocês querem comentar. A palavra está aberta, gente. Essas eram as minhas questões principais. Não sei se a partir da apresentação de cada um de vocês surgiram outras questões que vocês gostariam de comentar ou enfatizar também, né, algumas coisas que não deu tempo de falar na apresentação, né? Então fiquem à vontade, a gente tem mais algum tempinho ainda. E a Joyce deixou aqui o link para avaliação. Eu faço avaliação também, Joyce? Sim, pode fazer. Tá. Tem mais alguma sessão hoje? Não, hoje não, só amanhã. Amanhã.
Você está na área de administração pública ou está em mais alguma área? Sou administração pública. Bom. Gente, era isso, viu? Não sei se vocês gostariam de fazer alguma complementação, senão a gente encerra por aqui. Bom, acho que podemos encerrar, né? Isso. Tá bom, gente. Muito obrigado pela participação, por ter enviado os trabalhos, né, para a nossa sessão temática e nos mantemos em contato, tá bom? Muito obrigado. E obrigado você também, Joyce, por todo o apoio aqui, tá? Obrigada a vocês, parabéns pelos trabalhos, muito bom aprendizado nessa sessão. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.